discussão. O vereador Mandioquinha solicita a discussão e votação, a segunda discussão na noite de hoje. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a solicitação do vereador Mandioquinha. Está em segunda votação o projeto, segunda discussão, o projeto em questão. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade em segunda votação. Em segunda discussão. O vereador João Minaré solicita apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto número 56/2007, de autoria do vereador Paulo Henrique Corrêa. Tá, você quer que justifique o que é as emendas? Bom, só para justificar a população presente nas nossas galerias, o que nós acabamos de votar aqui é o projeto do vereador Paulo Henrique Corrêa, que passa a ter, qual o termo? Passa a entrar em vigor a partir de janeiro de 2009. Eu gostaria de dizer que não é possível, nós não podemos permitir a manifestação verbal da galeria, seja através de vaia ou aplauso, tá certo? E quero dizer que faz parte da política negociar e chegar a um consenso, tá certo? Foi o que foi feito por esta casa bravamente na noite de hoje. Vamos lá. Tira a mão, Dudu. Só bate no oficina. Vou entrar aqui. Continua em discussão na ordem do dia. Isso aqui é meu. Projeto de lei número 085/2007, de autoria do senhor prefeito municipal, que cria o Conselho e o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social de Barretos e dá outras providências. O presidente da casa gostaria de solicitar vistas desse projeto para que ele pudesse voltar a ser discutido na próxima sessão. Regimental está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido de vista desse presidente. Projeto de lei número 89/2007, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza a doação de terreno localizado na zona de uso diversificado Pedro Pinto Paixão, à empresa Indústria e Comércio de Móveis, modelo Barretos Limitada, microempresa. As comissões permanentes elaboraram pareceres favoráveis. O vereador João Minaré solicita a dispensa da leitura dos pareceres. Regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está em primeira discussão o projeto de lei. Não havendo oradores, está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em primeira discussão e votação.
O vereador Euripinho, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em segunda discussão e votação. O vereador Euripinho solicita apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final. Projeto de decreto legislativo número 12/2007, de autoria do vereador Dorivaldo de Almeida Júnior, que concede o título de cidadão honorário de Barretos ao senhor Arnaldo Tadeu Campos. A Comissão de Justiça e Redação elaborou o parecer favorável. O vereador Mandioquinha solicita a dispensa da leitura do parecer. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está em primeira discussão o projeto de decreto legislativo. Não havendo oradores, está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de decreto legislativo. Não é por cédula? Faz tempo. Faz tempo. O projeto de decreto legislativo, por unanimidade, o projeto... Oi. Segunda discussão? Aprovado por unanimidade o projeto de decreto legislativo, lei em primeira discussão e votação. Requerendo a segunda discussão na noite de hoje. O vereador André Rezec, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de decreto legislativo em sua segunda discussão e votação. O vereador André solicita apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final. É isso. Em discussão única, o requerimento número 1120/2007, de autoria do vereador André Luiz Rezec. Eu peço vista de uma semana desse requerimento, por favor. O pedido do vereador Lirico é regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido de vistas do vereador Lirico. Em discussão, o requerimento número 1155/2007, de autoria do vereador André Luiz Rezec, que requer oficiar o senhor prefeito municipal solicitando informar se a empresa contratada para a instalação de placas de denominações oficiais da cidade está obedecendo o teor da lei número 2.930, de 22 de dezembro de 1994, que institui normas para denominações de vias próprios, serviços e logradouros públicos, com vista ao vereador Luiz Carlos Anastácio, que não apresentou parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Senhor presidente, pela tramitação, o 1155, o 1157, que está com vista comigo, os dois pela tramitação.
65 e 67. Obrigado. Você quer falar que você vai refazer a lei que tem das suas contas? 65 e 66. 155, não é mesmo? Está em discussão. Esse é o 155? É esse aí? 7 e 5 e 6. Vou por partes. O vereador Paçoca já falou dos dois, eu vou pelo 1155. Vamos apreciar primeiramente. Está em discussão o requerimento do vereador André Rezec. Com a palavra, o proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, funcionário, público restante na galeria, sempre é assim, vem muita gente para um projeto, a hora que o projeto vota, vai embora, mas muito bom que as pessoas que ficam acompanhem realmente o que acontece nessa casa. Esse requerimento, senhor presidente, trata-se que, segundo informação publicada na Folha de Barretos, que é o diário oficial do município, o senhor prefeito determinou que instalasse as novas placas de trânsito. E existe um projeto de minha autoria que determina que nas placas de trânsito nos bairros, mesmo os que já têm nome, seja colocado o número da rua, como uma forma de estar facilitando as pessoas a andar em Barretos. Hoje você passou ali da 1, começa por nome de pessoas, em vez de 01, 03, 05, o bairro América, as ruas também são por nome de países e também poderiam estar o número. Isso facilitaria e muito. Essa lei foi aprovada pela Casa por unanimidade e o objetivo desse requerimento é simplesmente solicitar que se cumpra a lei. Então eu não vejo maiores problemas, faz 3 semanas esse requerimento vem andando para ser aprovado um requerimento solicitando que se cumpra a lei. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento de autoria do vereador André Rezec. Não havendo mais oradores, com a palavra o vereador Kiko Miziara. Senhor presidente, eu só quero comentar que, para reforçar o pedido do vereador André Rezec, existem ruas que não têm numeração sequencial, principalmente no América e Nova América. Você está numa numeração número 2100, de repente passa a ser 2400, de repente volta a ser 2200. É uma bagunça danada. E isso já é velho, já é um problema antigo, já foi solicitado à prefeitura que fizesse um estudo e mudasse para que a numeração fosse correta e nomes de ruas também fossem um único só. Um único, porque tem nomes de rua, tem ruas que são, né, como no bairro Aeroporto, tem nome de pessoas, personagens ligados à história da aviação, e também tem numeração 011, 013, 015, assim por diante. Tem que ser mudado realmente, porque Barretos é uma cidade muito confusa nesse aspecto. As pessoas que são de fora se perdem. Aliás, as pessoas que são daqui se perdem às vezes. Obrigado. Continua em discussão o projeto. O requerimento... Eu confundi. Não é projeto, é requerimento do vereador André Rezec. Não havendo mais oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento número 1155/2007, de autoria do vereador André Rezec. Requerimento número 1156, de autoria do vereador André Rezec, solicitando ao cumprimento dos artigos 16 e 27 da Lei 2109/1987, que reinstitui o Código de Posturas do município de Barretos relativos à limpeza de imóveis não edificados. Estava com vista para o vereador Luiz Carlos Anastácio, que já se manifestou pela normal tramitação. Está em discussão o projeto. O requerimento. Com a palavra o vereador André Rezec.
Senhor presidente, senhores vereadores, novamente é outro requerimento solicitando cumprimento de lei. E até eu fiz questão de trazer aqui a relação dos requerimentos de hoje, porque como toda sessão da Câmara existe requerimento solicitando limpeza de terreno público, baldios, com coisa. E existe dispositivo já na lei que determina que a prefeitura deve fazer e cobrar. Então, só de implementar isso, nós vamos ter uma cidade mais limpa, uma cidade sem terreno cheio de mato. A lei já existe, falta cumprir. O que eu estou pedindo no requerimento é que simplesmente, mais uma vez, se cumpra a lei. Continua em discussão o requerimento do vereador André Rezec. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento número 1156/2007. Em discussão, o requerimento número 1157/2007, de autoria do vereador Dorivaldo de Almeida Júnior Lirico, que requer oficiar ao senhor prefeito municipal, solicitando o encaminhamento de cópia da planilha de custo da empresa de transporte coletivo urbano, que originou o reajuste nos valores cobrados de suas passagens. Está em discussão o requerimento. Estava com vistas ao doutor Otávio Alves Garcia, que não exarou o parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Opinião pela normal tramitação, senhor presidente. O vereador Otávio Alves Garcia se manifestou pela normal tramitação, então permanece, está em discussão. Vai ter adendo, vereador? Não sei. Está em discussão, pessoal. Senhores vereadores. Não havendo oradores. Vereador, pode se manifestar no microfone. Foi decidido entre a bancada, através de uma reunião, que era para constar um adendo nesse requerimento, que essas informações fossem dadas a partir do ano de 2000. Como que era o procedimento? Está em discussão adendo. O vereador Euripinho, nós estamos tentando encontrar um método correto de fazer esse adendo. Nós chegamos à conclusão que deveria haver uma formalização por parte de Vossa Excelência ou da bancada. Poderia pedir vistas e fazer essa formalização. Senhor presidente, eu requero a prorrogação de vista minha, já que eu não participei da reunião da bancada, porque eu estive envolvido hoje, juntamente com alguns dignos vereadores, que fomos todos réus de uma ação civil pública no fórum, e como eu não estou sabendo da conversação da bancada, eu requero a prorrogação de vista, então, esse projeto, que nós vamos depois sentar e ver qual é o objetivo. É regimental, vereador Otávio. Os que concordam permaneçam como estão. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de prorrogação de vista do vereador Otávio Alves Garcia. Aonde vai agora? Agora vai no Fátima. Volta lá.
da matéria do expediente, o vereador João Minaré solicita o englobamento da matéria. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o englobamento da matéria. Todos os destaques, um a um. Tá? O primeiro secretário, Claudionor Risse, procederá à leitura das proposituras e o vereador que desejar discuti-las deverá solicitar o devido destaque juntamente com a justificativa. Por favor, vereador Claudionor Risse. Matérias encaminhadas ao plenário para deliberações em sessão ordinária realizada no dia 24 de setembro de 2007. Relação de requerimentos. Requerimento número 1188, existe o Hélio Fernandes César. Também número 1198, 1199. Destaque, vereador. Do vereador Olímpio Jorge Nabem, os requerimentos número 1200, 1201, 1202, 1203. Do vereador Paulo Henrique Correia, os requerimentos número 1204, 1205, 1206 e 1207. Do vereador Luiz Carlos Anastácio, o requerimento número 1208. Do vereador Kiko Miziara, o requerimento número 1209. Do Paçoca também o requerimento número 121, ou melhor, 1210. Do Euripinho, o requerimento 1211. Paulo Henrique Correia, também o requerimento 1212. Do vereador Claudionor Risse, o requerimento 1213, destaque. Do Otávio Alves Garcia, o requerimento 1214. De João Alberto Minaré, o requerimento 1215. Do Sebastião Rodrigues de Oliveira, o requerimento 1216. Também de José Francisco Abrão Miziara, o requerimento 1217. E finalmente, o requerimento 1221 do Euripinho. Indicação, temos somente uma nesta noite, que recebe o número 154, do vereador João Alberto Minaré. Estão em votação os destaques. Requerimento número 1188, de autoria desse presidente. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o destaque. Requerimento número 1198/2007, desse vereador que vos fala. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Na verdade, eu não queria desse aqui, não. Era só do segundo aí. Requerimento número 1213/2007, de autoria do vereador Claudionor Risse. Requer votos de congratulações. Está em votação o destaque do vereador Claudionor. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Está em discussão pedido de destaque do requerimento número 1217/2007, do vereador Kiko Miziara. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão. Eu solicito ao primeiro secretário Mandioca, o vice-presidente Sebastião Rodrigues Oliveira, que ocupe meu lugar. Senhores vereadores, população presentes nas nossas tribunas, aos quais eu gostaria de saudar em nome dos meus companheiros da diretoria do Sindicato dos Bancários aqui presentes,
citando verbalmente o Marquinho, seu presidente, o Valdir, o Josimar, a Maria Helena, a Solange. O que eu estou solicitando aqui é um requerimento, na qual eu solicito o apoio dos demais vereadores da Câmara Municipal de Barretos para um problema que vai acontecer. Na verdade, nesse mundo globalizado, está em andamento uma operação financeira de aquisição de empresas de proporção gigantesca, com instituições financeiras de atuação mundial, e isso está acontecendo na Inglaterra. O Banco ABN Real vai ser vendido para o Grupo Santander Banespa. Aliás, apaga o Banespa, não existe mais, para o Grupo Santander, em sociedade com o grupo escocês Barclays. E na venda, na engenharia desse negócio, há interesses no mundo todo, há interesses na Europa, há interesses na América Latina, na América do Norte, na Ásia. E o Sindicato dos Bancários está especialmente interessado ou preocupado com a situação do Banco Real ABN AMRO, né? Porque o Banco Santander, um dos adquirentes desse conglomerado financeiro, tem interesse especificamente no Brasil de ficar com o Banco Real. Então, efetivado esse negócio, e agora faltam apenas pequenos detalhes da legislação europeia com relação a isso, nós temos um problema de imediato, que, com certeza, numa cidade do porte de Barretos, na faixa de 110 mil habitantes, com a média salarial da nossa população, a nossa renda per capita, 2 bancos desse mesmo porte, tendo o mesmo dono, só um permanecerá. E isso significa, aqui na nossa região, que 60 empregos estão em jogo. Somados, aliás, na nossa região não, só em Barretos. Somados os funcionários do Real e do Banespa, 60 empregos estão em jogo. Santander e Real. Então, por que desse manifesto aqui hoje? É que o movimento sindical, prevendo que possa vir a acontecer aqui em Barretos, em São Paulo, no Brasil, e numa ação unificada a nível mundial, envolvendo os outros países, definiu essa semana como a Semana Nacional de Luta, não contra a aquisição, mas pela manutenção dos empregos dos funcionários desses bancos que vão se concentrar num imenso, enorme conglomerado financeiro. Então, é nesse sentido, para evitar o prejuízo de inúmeras famílias, é que nós vimos aqui hoje solicitar o apoio dos senhores vereadores nessa moção de solidariedade, Marquinhos, é isso? Na moção de solidariedade aos funcionários das empresas envolvidas nessa mega transação. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais oradores, está em votação o requerimento. Requerimento número 1188/2007, vereador Existo Hélio Fernandes César e outros. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade o requerimento do vereador Existo César Fernandes.
Está em votação o requerimento número 1198/2007, do vereador Existo Hélio Fernandes César. Está em votação. Não havendo oradores, está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Aprovado por unanimidade o requerimento número 1198, do vereador Existo Hélio Fernandes César. Vai discutir? Requerimento número 1213/2007, do vereador Claudinor Riz. Requer-se voto de congratulações e aplausos aos radialistas barretenses pelas transcrições das significativas datas que lhes é dedicada. Está em discussão. Professor. Eu vou vetar sem emenda. Eu vou falar com a minha mãe. Ele sabe que ficou muito mal isso, viu, Paulo? Senhor presidente, demais componentes da mesa diretora, colegas vereadores, pessoal da imprensa, funcionários e o pessoal da galeria que veio nos honrar com suas presenças nesta noite. Nós estamos apresentando nesta oportunidade uma homenagem e congratulações com efusivos cumprimentos à querida classe dos radialistas. Quero registrar aqui a presença do nosso querido J. Júnior, cujo nome também será aqui listado, porque, admirando esta profissão, que tanto nos enriquece, porque esse pessoal nos tem trazido tantas alegrias, tanta informação com o seu trabalho. Também não. Otávio, eu quero felicitar, portanto, os senhores diretores das rádios também, emissoras, né, as radioemissoras de Barretos, e estendendo esses nossos parabéns aos nossos queridos radialistas, que de modo profissional, abnegado às vezes, dado muitas vezes ao horário em que desempenham suas funções, enriquecem nossas vidas com entretenimento, alegria, informação, muitas vezes como outras profissões também, como também a do advogado, viu, doutor Otávio? Deixa, às vezes, o convívio da sua família para desempenhar esse trabalho tão útil à sociedade brasileira. De modo que eu solicito ao senhor presidente que seja inserido em ata os nomes dos nossos radialistas hoje em atividades no município de Barreto e também no município de Colina, que são eles: pela Rádio Atitude, Adilson Garcia, Hermano de Souza, Paulo Humberto, Júlio César Pereira, William Kennedy, o Gervásio, o Capi Rodrigues, o Capixaba. Pela Rádio Barretos, o Hélio Soares, o Rafael de Lima e o Renato Silva. Pela Band FM, o Juliano Capucho, o Adilson Frota e o Pedro Bretanha. Pela Colina FM, o Bruno Aurélio, o Marcelo Valadão, a Márcia Heloísa, o José Inamônico e também o Rodrigo Duarte. Pela Independente AM, temos o Toninho Messias, o Paulo Roberto Coço, o Luiz Otávio Martins, o Links Maruco e o Gerson de Souza. Pela Jornal AM, o Everton Ribeiro, o Roberto José, Compadre Val, o Beto Moreno, Marinho Dias, Milton Lopes, professor Edmar Moraes, o J. Júnior, aqui presente, como eu já disse, e também o compadre Donizete. Pela Jovem Pan FM, o Kleber Carvalho e a Gláucia Chiarelli. Pela Sertaneja FM, Cancioneiro do Vale, o Cristiano Rodrigo, o Reinaldo de Souza, Alexandre Silva e o Alessandro Martins. Pela Tradição FM, Edmar Pereira Moraes, a Sheila Oliveira, Pedro Paulo e Cláudio Fonseca. E, finalmente, pela Transamérica FM, o Rogério Coelho e o Anderson Rodrigues. Portanto, o agradecimento desse vereador e creio de todos dessa Casa de Leis,
pela sua participação e os nossos efusivos cumprimentos e parabéns pelo seu dia. Muito obrigado. Me fez lembrar aqui também o nome do nosso querido radialista e também jornalista Domingues Neto, que embora não lido o seu nome nessa relação, tem ao longo de décadas contribuído com o rádio e com o jornalismo de uma forma bastante profissional, contribuindo positivamente para a sociedade barretense. Obrigado. Todos merecem, Otávio. Todos merecem. Eu ligo qualquer rádio, viu, Otávio? Tá tocando bonito, uma musiquinha bonita, uma informação boa. Continua a discussão, requerimento. Vereador Claudionor Rios. Não havendo mais oradores, está em votação. Está em votação o requerimento do vereador Claudionor Rios. Requerimento número 12.213/2007. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o requerimento do vereador Claudionor Rios. Está em discussão o requerimento do vereador José Francisco Cabral Miziara. Requerimento número 1217/2007. Requer-se oficial a direção do INSS solicitando informações de é verdade a afirmação dos peritos de que o computador trava sobre o CID-10, negando benefícios ao paciente e outras providências. Está em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes, funcionários, imprensa, eu vim a público apenas para notificar as vossas excelências que esse é um problema que vai afetar aos senhores direto ou indiretamente pelo caráter social que cada vereador exerce, notadamente pelo fato de que a população nossa e a nossa cidade, de uma forma visivelmente direta, vai ser, porque a todos os cidadãos e cidadãs que é negado alguma forma de benefício e que deixa de recebê-lo, passa-se a ter um desempregado e uma verba a menos a entrar na cidade de Barretos. Isso é prejuízo de duas formas. Eu quero notificar aos senhores vereadores que minha experiência como médico da saúde pública e da saúde mental em especial tem sido o mais triste possível, porque a cada episódio de avaliação de um paciente e a cada emissão de um atestado, dadas as condições do paciente, nós temos quase sempre a resposta frustrante de que o cidadão não teve reconhecido o seu direito de benefício. A Organização Mundial de Saúde fala, e está aí no texto do requerimento, que é praticamente impossível que uma pessoa consiga trabalhar nas condições de depressão, por exemplo. Pela ordem, dá a parte, por favor. Eu peço a verificação de presença. É muito importante isso. Por favor, Claudionor. Primeiro secretário aqui. Acho que não deu nem chamar quórum, dos vereadores, né? por favor. Além de não ter quórum, não tem verificação de presença. Pois não. De presença, que tem que estar pedindo toda hora, o senhor parece que não sabe de obrigação, coloque a falta e não convoca ninguém mais. Senhores vereadores, além dessa chamada, eu gostaria que algum funcionário da Câmara requisitasse a imediata presença dos senhores vereadores em seus lugares. André Luiz Rezec, Claudionor Rios presente, Dorivaldo de Almeida Júnior, Existe o Hélio Fernandes César, João Alberto Minaré,
José Francisco Abrão Meziara, Luiz Carlos Anastácio, Olímpio Jorge Nabem, Otávio Alves Garcia, Paulo Henrique Correa e Sebastião Rodrigues de Oliveira. Como eu estava dizendo aos senhores vereadores, nós temos um problema muito sério, porque há uma imensa população de pessoas que passarão a ser, à medida que o INSS passar a tomar atitude de rigidez e de inconsequência para se proteger, ele que só sabe receber e não sabe dar, para se proteger dos benefícios que ele teria que dar, porque esses benefícios são decorrentes daquele recolhimento que por anos e anos as pessoas fazem, ele vem tomando atitudes absolutamente desumanas com relação à população, e eu digo isso na minha área e com certeza sei que de outras áreas também a mesma coisa vem ocorrendo, senhor presidente, lamentavelmente. Mas eu quero aproveitar, na verdade, esse requerimento para, inclusive, comentar com o vereador presidente Existo Fernandes César, que Vossa Excelência ocupou a tribuna aqui agora há pouco com uma preocupação muito significativa, né, de que possa existir aqui um índice de 60 desempregados, dependendo da fusão do banco. Não estou fugindo do assunto, não, viu, senhor presidente? O que eu quero aproveitar nesse requerimento para notificar a população dessa casa do quanto a população vem sendo humilhada, e é esse o termo correto com que elas sentem que são tratadas pelos serviços periciais da Prefeitura, do INSS, o quanto elas são humilhadas e se sentem humilhadas e nos trazem esse tipo de queixa. Eu quero trazer aqui uma outra informação que eu acho que é de suma importância, porque também significa, muito provavelmente, um índice maior de desempregados em Barretos, de 60, 70, 80, 100 pessoas. Trata-se, senhor presidente em exercício, Luiz Anastácio, Sebastião Rodrigues, de que há uma grande possibilidade, em razão de uma política maluca e desordenada que vem sendo implantada nesse país, sob o título Manicomização Nunca Mais, e com isso se pretender fechar os hospitais psiquiátricos. Até que a filosofia seria razoável, né, porque eles pretendem implantar um sistema chamado Sistema Hospital Dia, em que o paciente ficaria o dia inteiro numa clínica que lhe desse assistência e passaria o resto do dia, à noite, em sua residência. Acontece que essas pessoas que estão atrás desse movimento só veem aquilo que lhes convém. Existem casos de pessoas que assumem episódios de intensa agitação e agressividade e que não é qualquer meia dúzia de sossega-leão que vai segurar. E essas pessoas ficarão absolutamente sem nenhum socorro, porque o Hospital Dia não vai dar conta de mantê-los. Eles pretendem estabelecer dentro do projeto deles uma área pública dentro da Santa Casa, também não vai ser possível, porque não existe corpo técnico para isso. E eu aqui quero dizer, e não estou autorizado, aliás, pelo contrário, eu estou desautorizado a falar sobre isso, mas eu quero dizer aqui que nós corremos um grande risco de perdermos o Hospital Psiquiátrico Vale do Rio Grande e toda a população de funcionários que lá trabalha. E acho que a Prefeitura tem como fazer, tem como cobrar, e infelizmente, porque parece que ficou um tanto seduzida pela postura dessas duas fiscais que vêm aqui da Secretaria Estadual de Saúde, parece que o hospital está perdendo a sustentação da própria cidade, da própria Secretaria de Saúde e da própria administração pública, do próprio prefeito, que é médico. Então, eu estou aqui trazendo o alerta, trazendo o anúncio, senhor presidente, Existo Fernandes César, estou trazendo aqui que Vossa Excelência estava preocupado com 60 do Real, ou 60 de um desses bancos, eu estou preocupado com um pouco mais do que 60 do Hospital Psiquiátrico Vale do Rio Grande, que vão ser desempregados, e da falta de recursos, é um dinheirinho minguado, mas pinga em Barretos, R$100.000 por mês para o hospital, que vão desaparecer. O hospital não vai receber, a cidade vai deixar de ter esses R$100.000 aí circulando entre nós,
Por quê? E aí faço um apelo à bancada de sustentação do seu prefeito, porque não me parece mais estar existindo um empenho em manter aquela instituição aberta. Para nós, da saúde mental, vai ser um caos, porque todo paciente que chegar lá na saúde mental, nós vamos ter que atender. E acho que nenhum dos médicos ali vai assumir o papel de que aquilo ali é um pronto-socorro, porque não é. Então, nós vamos olhar, ver que está ruim e vamos dizer, leva para o pronto-socorro, que é lá que é a situação de emergência. E aí? Não bastasse tudo isso, como eu disse, é mais uma vez a cidade perdendo alguma forma de ajuda, perdendo alguma forma de sustentação. Nós, médicos, vamos ficar absolutamente amarrados, porque não temos o que fazer com o paciente, a não ser sedá-lo e dizer, leva para a Santa Casa. Agora, quem vai atender lá na Santa Casa, eu não sei. Não sou eu. Não são os médicos que já estão estabelecidos aqui em Barretos, porque cada um deles tem a agenda e os compromissos assumidos. São problemas que a cidade nossa vai pagar se nós não tomarmos consciência, e os vereadores não tomarem um posicionamento, não questionarem junto ao prefeito o que é que ele está fazendo para impedir que feche. Porque o processo natural e aliás, só está aberto pela extrema boa vontade do André Rezec, André Petrosic, pela extrema vontade do André Petrosic, o André Rezec podia ajudar também, né? Mas vai acabar fechando. E a cidade perde, a população perde. E quando fechar, nós vamos dizer assim, mas o que nós fizemos? Então está feito aqui o alerta à população. Obrigado. Obrigado. Continue a discussão, requerimento do vereador José Francisco Cabão Miziara. Não havendo orador, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. O requerimento número 1217/2007. Por favor, senhor presidente. Esse aqui já. Hã? Está em votação o remanescente da matéria englobada. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o remanescente da matéria. Algum vereador quer fazer uso de explicação pessoal? Eu solicitei um requerimento que foi aprovado 1188, a constituição de uma comissão especial aqui na Câmara para proceder um levantamento geral das vias públicas. Na verdade, não é vias públicas, logradouros, etc., etc., que não constam com denominação oficial ou que apresentem-se com duplicidade de nomes, com a finalidade de apurar dados e tomar as providências necessárias. Eu acho que vem de encontro até aquilo que foi colocado pelo vereador André Rezec. O som, por favor. Se Vossa Excelência me permitir, porque tem às vezes assim, por exemplo, Brasil, tem rua, Alameda, sim, avenida, seria bom também levantar essa coincidência. Não é a mesma coisa, mas é o mesmo nome, confuso. O vereador, eu ouvi alguns vereadores que tentaram me demover dessa ideia, diz que cria tanto problema, que isso já ocorreu antigamente na casa, mas a situação está tão crítica em Barretos, que para chegar naquele ponto em que nós queremos, de ter uma visibilidade maior e facilitar, eu acho que valeria a pena correr esse risco. Até porque nós não vamos mexer com ruas de grandes pontos comerciais, que poderia dar um problema maior. Então, eu gostaria, uma vez aprovado isso, de constituir uma comissão já hoje para começar a trabalhar nisso. Tá? Então, eu gostaria da sugestão de nomes aí, mantida a proporcionalidade da casa. A PMDB tem que, obrigatoriamente, indicar um vereador. Podemos deixar isso para a próxima semana, né? Não,
Já foi aprovado. As lideranças